Imagine que você está andando sozinho em uma floresta tarde da noite, sob ventos fortes. Você já esteve nessa floresta várias vezes e conhece o caminho, mas nunca o percorreu sozinho, e muito menos após escurecer. Você chega a um espaço aberto e vê algo atípico mais adiante. Está no meio do caminho, então você avança cuidadosamente, espremendo seus olhos na escuridão para determinar o que seria aquilo. De repente, você congela ao ver o vulto assumir a forma de um animal grande, cuja pele brilha sobre a luz do luar. Consegue sentir os olhos reluzentes dele sobre você, medindo e preparando-se para o ataque. Presas afiadas como a navalha ficam à amostra. A criatura se aproxima e seu coração dispara enquanto você tenta decidir se a sua reação será de lutar ou de fugir. Logo, antes de você começar a correr, a criatura dá o bote e seus reflexos entram em ação para proteger seu rosto. Você grita desesperadamente até perceber que estava sendo aterrorizado por um saco de lixo cheio de folhas e gravetos que foram arrastadas pelo vento. Ao jogar o entulho de lado, você ri de si mesmo por ter pensado que esse saco de lixo idiota fosse um animal monstruoso e segue o seu caminho. Nessa história, em que fase sua percepção de um animal se originou? Você esperava ver algo perigoso porque estava sozinho nessa floresta escura pela primeira vez? Quando o objeto apareceu pela primeira vez no seu campo de visão, você ficou tenso ou com medo? Nessa situação, confundir o saco de lixo com outra coisa é sinal de uma IP fraca. Desde o começo, o objetivo ameaçador era apenas um saco plástico, cheio de folhas e gravetos. Era inofensivo, mas devido à falta de luz, você não podia discernir o que era. Em seguida, a sua imaginação entrou em ação, preenchendo as lacunas de detalhes. Inúmeras memórias podem ter sido usadas, criando-se mensagens subliminares. Talvez você tenha assistido a um filme de terror no qual alguém é atacado na floresta por um animal horrendo. Talvez você tenha visto alguma notícia de que havia um predador solto naquela região. Talvez, quando você era criança, sua mãe o tenha alertado para nunca andar pela floresta sozinho, porque um parente havia sido machucado por um animal. Ou, o que é bastante comum, talvez a floresta evocasse imagens sinistras de contos de fadas, como Chapeuzinho Vermelho ou o clássico literário, como A Lenda dos Cavaleiros Sem Cabeça. Cada indivíduo percebe coisas de maneiras diferentes. As mesmas circunstâncias podem produzir interpretações radicalmente diferentes, dependendo da IP do sujeito. Uma pessoa que estivesse na mesma situação que você poderia ter determinado de imediato que o saco era apenas um objeto inofensível. No entanto, outra pessoa poderia ter entrado em pânico, fechando os olhos e permanecido com eles fechados, de tanto medo. O saco plástico e seu conteúdo acertaria seu rosto diretamente, causando arranhões e hematomas. O indivíduo, aterrorizado, sairia correndo e depois escreveria uma história na internet sobre o ataque que sofrera de um monstro. Nesse vídeo, nós vamos explorar o mundo da percepção humana, o que significa, como e onde ela se origina e de que modo o cérebro funciona e tenta dar sentido às coisas. Estamos todos presos em uma Matrix? Em 1999, Andy e Larry criaram um filme bem conhecido, Matrix, um enorme sucesso. Um homem que descobre que o mundo que vivemos não é real. A sociedade humana é na verdade parte de uma enorme simulação de computador. E a energia das pessoas está sendo usada para alimentar máquinas que governam o mundo real. Quando estão na Matrix, tudo o que os humanos vivenciam é de uma veracidade convincente. Eles podem ver, ouvir, sentir, tocar, cheirar e degustar tudo. Suas memórias e emoções vem do que ocorre dentro da Matrix. E essa tem sido sua percepção da realidade por anos. Então o personagem principal se une a uma rebelião e passa a lutar pela libertação das mentes e dos corpos da humanidade, de modo que todos venham para o mundo real, por mais sombrio e precário que ele seja. O produtor resumiu o filme da seguinte maneira: é a questão de se o que estou vivenciando agora é ou não real.
Matrix, é claro, é apenas uma ficção científica, mas a noção de que talvez não tenhamos controle das percepções ou que não estejamos vivendo na realidade verdadeira é fascinante. Assim como na história do saco de folhas, podemos ser enganados tão facilmente? Nossos cérebros são, obviamente, a nossa matriz principal e, portanto, continuamente vitais para a nossa percepção do mundo ao redor. O resto do corpo envia dados ao cérebro de dor e prazer e tudo mais. Em seguida, reage interpretando. O cérebro não só nos diz o que se devemos agir, mas também armazena as informações para recordações e análise futuras. O cérebro é um órgão, portanto, pode ser dissecado, medido e estudado. Mas há também algo que nós nos referimos como a mente, que desperta a nossa consciência. Diferente do cérebro, a mente transcende a matéria e não é qualificável. O neurocientista Sam Harris diz que ela determina como é ser você, diferente de um rim, ou um coração, ou um pulmão. Você não pode fazer um transplante de consciência de uma pessoa para outra. As grandes questões são: qual é o papel da mente na percepção e na IP, em comparação ao papel desempenhado pelo cérebro? Seria a mente o posto da percepção dentro do cérebro? Talvez seja algo microscópico ou até invisível, localizado no lobo ou numa sinapse? Ou será que a residência dela fica em outro lugar? Essas questões tornam-se ainda mais complicadas quando adicionamos o corpo à equação. Às vezes, pode parecer que o corpo nada mais é do que um chofer do cérebro. No entanto, estudos recentes no campo da neurociência apontam para a hipótese bastante convincente de que o cérebro e o sistema nervoso estão tão interligados por uma teia complexa de receptores e conexão que é absurdamente tratados como entidades separadas. Como é feito na visão mais cartesiana do corpo, portanto, qualquer explicação de IP fundamenta-se no argumento neurobiológico de que, embora mente e corpo sejam independentes, a mente não é o cérebro. Ao demonstrar a veracidade dessa afirmação, talvez consigamos identificar a fonte da IP, sem a paranoia de estarmos presos a uma matrix que dirige o espetáculo cósmico. Muito legal essa história, né? Entender um pouco como funciona o cérebro e essa questão da percepção que a gente tem sobre as coisas. Às vezes nós identificamos algo e achamos que aquilo é verdade e afirmamos de arma, punho e toda a força que a gente tiver para afirmar que aquilo é verdade. Mas nem sempre a gente tem razão. Então, eu quero te convidar a entender melhor como funciona essa percepção e melhorar o seu IP, esse índice de percepção, para que as coisas fiquem mais claras e que você não tenha tantos problemas em afirmar algo que, na verdade, aquilo não existe. Se você curtiu essa história que eu te contei e de alguma forma te ajudou a entender um pouco melhor sobre a percepção, o que é verdade e o que não é, e você quer saber o resultado disso aqui, eu te convido a me acompanhar aqui, exatamente onde está esse vídeo. Então, não perca os próximos episódios. Nós vamos falar sobre a mente humana e explicar um pouco mais como ela funciona. Eu não sou um neurocientista, mas eu gosto muito de estudar sobre essa área e eu quero compartilhar com vocês um pouco do que eu tenho aprendido. Fechou? Tamo junto.